Pois é, amados, estamos aqui juntos. Deixa eu ajeitar isso daqui, né? Olá, olá, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos, começando essas transmissões. Acho que está tudo certo aqui no site. Tudo certo também no Facebook. Parece que começamos certinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu girar isso aqui um pouquinho para cá, né? Bom dia a todos, em nome de Jesus. Bom dia a todos. O Senhor nos abençoe. Sempre pedimos muito a Deus o seu cuidado, né? Essa bênção. Bom dia, irmã Lúcia. Bom dia, irmã Nancy. Felipe está fazendo aniversário hoje. Estamos muito felizes, gratos a Deus, né? Por esse dia. Os irmãos têm dado os parabéns a ele. Ele está lá na escola. Ele tenta dar uma resposta. Às vezes dá tempo, às vezes não, mas ele está lá sendo abençoado pelo Senhor também. Muito grato a todos os amados, irmã Idamara, e todos, né, irmãos, todos nós que em todos os lugares vivemos, pela misericórdia, pela graça do Senhor, os irmãos que estão lá acessando pelo site e que têm acessado sempre também de vários países, vários lugares, os irmãos no Facebook, todos nós que temos sido alcançados por um chamado preciosíssimo de Cristo, da parte do Senhor, e nos formado o seu corpo, né? Nos formado nele mesmo. Então, é uma dádiva imensurável, inefável quase. Não fosse pela revelação, né? Não fosse pela revelação, seria inefável. A Sônia também está ali. Então é importante nós pedirmos a Deus que nos abençoe. É gracioso demais aquele que percebe a importância do toque, da graça de Deus sobre o seu coração, né? Sobre a sua vida. Como a gente tem sempre comentado, irmão Jaziel também, temos sempre comentado, temos procurado andar juntos nessa dimensão da graça de Deus, da revelação, que de fato há um toque da graça de Deus no coração humano para que ele possa contemplar as maravilhas da lei do Senhor. O desvendar dos olhos, né, como diz o Salmo 119, 18, o desvendar dos olhos é a sobreposição da graça, né? A sobreposição sobre nós, sobre nossas ideias, sobre as nossas humanidades, sobre as nossas teologias, né? Sobre as nossas ideologias, nossas fantasias, né? Fantasias teológicas, fantasias psicológicas, fantasias assim emocionais, né? Nossas idolatrias geradas pelas maiores e melhores intenções. Todas essas dimensões, a sobreposição da graça desvenda os nossos olhos. Irmã Letícia também, irmã Sheila, né? Todos nós somos chamados à salvação em Cristo pela ação de Deus, né? A ação de Cristo, a ação da pessoa do Espírito Santo, da pessoa do Pai, né? E nos sobrepõe absolutamente, totalmente, nos revestindo de Cristo na redenção,
E após a redenção, a continuidade do revestimento de Cristo, ele não acaba, irmãos, não acaba, não tem nada que possa acontecer maior do que Cristo após a nossa salvação. A salvação já é o acontecimento de Cristo no seu absoluto, na sua pleroma, na sua plenitude, né? Então, todas essas coisas são perceptíveis somente pelo Espírito, somente por revelação. Então, essa condição que a palavra do Senhor expõe para nós, ela vai continuadamente nos falar ao nosso coração para que não permitamos de maneira alguma qualquer outro tipo de anexo, qualquer outro tipo de ideologia, de mentalidade, de filosofia, de teologia, nada. De fato, porque ele é tudo, né? Ele é tudo. Ó, o Lipe acabou de mandar um recado aqui, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Então, né, amados irmãos, eu vou pedir para a irmã Nancy, você está assistindo aí, Nancy? Se você puder responder ao Felipe, né? Por favor. Ele pediu para ir buscá-lo 10h15. Então, agora são 9h30, né? Nós estamos na conversa, nesse café da manhã. Obrigado, Nancy mandou uns likes. Acho que ele está terminando a aula mais cedo, né? Queridos irmãos, a graça do Senhor é a graça do Senhor, é aquilo que é aquele que é, né? Nós estamos caminhando e isso, vamos dizer assim, toca o coração do ser humano, essa sobreposição da graça sobre tudo, por ser a graça ele mesmo, então não sobra nada para ninguém, não sobra nada para religião alguma. Então a revelação do Senhor, ela tem um endereço, irmãos. O endereço da revelação é o coração humano. A revelação, ela vai revelar, vai desvelar aquilo que jamais podemos ver pela nossa constituição. É algo que vem da parte daquele que é maior que nós, né? É evidente que o ser humano não gosta muito disso, ele não gosta muito de saber que tem alguém maior que ele não gosta. Um dos resultados do pecado é nós mantermos sempre a nossa posição meio anexa à divindade. Mais ou menos como aconteceu com Lúcifer, né? Lúcifer, ele quer se manter anexo à divindade de Deus e ali naquela proximidade receber um pouco da glória. Está escrito isso lá, está revelado isso sobre o coração de Lúcifer, né? E isso é o que acontece no coração humano. O coração humano, ele é louquinho para ficar anexo ali do lado, grudadinho com a divindade para receber alguma glória, de alguma forma, né? Então, essa malignidade, ela não existe, não cabe de forma nenhuma na revelação do Senhor. A revelação, ela vai direto ao coração humano e desvela. Isso é Apocalipse. Apocalipse é isso, é o desvelar. É o abrir os nossos olhos para ver, como Jesus fez a João naquela condição absolutamente terrível, né? Ali com 90 anos preso como subversivo de Roma, o homem de Deus, João, né? Naquela condição, lá na ilha de Patmos, o Senhor foi a ele. O Senhor foi a ele e revelou a ele mesmo. Então, o Senhor revela ele mesmo. A revelação, Jesus Cristo, quer dizer, Apocalipse, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Apocalipse, é ele a revelação, né? E, é claro, o ser humano não gosta muito disso, ele tem que anexar coisas que possam causar um certo bem ao coração, por ele mesmo,
ou um certo mal. Então o ser humano ele idolatra o bem que ele causa para ele mesmo, então ele se sente bem, então ele causa uma idolatria com uma conotação chamada de sentir bem, né? Ou quando ele se sente mal, ele também idolatra a malignidade, o lado mal, quando a coisa fica ruim. Ele tem aquele medo, então ele fica idolatrando aquele medo. É um deus do medo que ele gera, né? Uma divindade do medo. Ou é a divindade da euforia, ou é a divindade do medo. Por isso que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor, quer dizer, a fobia tuteo, phobos tuteo, quer dizer, nós temos que ter medo de Deus. Quer dizer, o nosso medo, ele deve ser de Deus, e não do diabo, e não do mal, e não de qualquer coisa ruim, porque aquilo que amamos, nós adoramos, aquilo que tememos, nós adoramos igual. Então nós precisamos amar e temer a Deus, né? É como diz lá, só que isso é santo. Não é o medo agora humano, é o medo santificado, é o sentimento santificado, o bem, o sentimento do bem santificado em Cristo, moldado, gerado por Cristo, aquilo que é bom, feito por Deus ser bom. Não tem nada em nós que possa fazer isso. Somente o Deus pode gerar em nós o bom corretamente. Somente Deus pode gerar em nós o temor corretamente, temor. Então, isso é tudo revelação, né? Não é produzido. O maior inimigo da revelação é a religião. Com certeza é a religião. A religiosidade humana, que é a sua árvore mais sagrada, a sua construção mais sagrada que o ser humano construiu, a Torre de Babel atual, é a religião, né? Ele gera uma estrutura de crença e que ele não sai dela de jeito nenhum, não sai, né? Ele gera a estrutura de crença religiosa e ali ele fica. Ele entra para uma igreja e ali ele fica. E ele acredita que aquilo é de Deus. Então, é um tema que temos tratado sempre, mas é importante entender, amados irmãos, no coração, por exemplo, né, a palavra do Senhor como revelação. Né? Ela revela, ela desvela, apresenta Cristo. Ela apresenta Cristo. A revelação é de Jesus. E ao apresentar Jesus, não sobra nada para mais nada, porque Jesus é o eu sou. É evidente que nós temos que comentar isso aqui, a gente vai sempre procurando pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe, nos toque, porque ao falar nessas grandezas, a palavra do Senhor, ela vai diretamente atingir o coração egoísta do ser humano, egolátrico do ser humano, ardente para manter a si mesmo como ponto de referência, de alguma forma, ou se não ele, aquilo que ele crê. Então ele transfere para uma geração da sua crença, né? Vamos dizer assim, a geração da sua crença é o filho da sua crença. O filho da sua crença é o orgulho do seu ego. Né? O ego humano, ele tem orgulho daquilo que ele criou. Então ele gerou uma crença e aquela crença é o seu filho. O seu filho é o orgulho da sua crença. Então, se ele crê, por exemplo, num certo... Ainda que ele ainda tem o argumento de dizer, não sou eu, é ele. Mas ele, no entanto, é ele mesmo, porque foi ele que criou. Então, essa geração da religiosidade humana, ela contrapõe dentro dele, forma uma blindagem maligna dos últimos tempos, do último dia, de uma forma muito pesada, intensa, densa, né? E que faz o ser humano ficar ali guardado dentro daquilo, ele não sai de jeito nenhum. E ainda fica um estelionato, né? Gerando um estelionato, porque ele usa a Bíblia. O cristão, o atual, envolvido nessa, vamos dizer assim, nessa artimanha, nesse artifício satânico, ele usa a Bíblia para isso, ele trabalha com a semântica bíblica. Então ele encapa, ele faz uma maquiagem na sua religiosidade,
utilizando o mesmo expediente e artifício de Constantino, né? Constantino fez isso com o aparato do Império Romano, travestido de igreja, ele travestiu tudo para o nome da igreja, todos aqueles deuses pagãos, ele deu o nome de santos, usando as nomenclaturas bíblicas, né? Então ele deu o nome de santos, as paróquias foram eclesiadas, né? Então não é mais paróquias romanas dos deuses das divindades pagãs, mas passam a ser as eclésias, no latim, né? No latim eclésias. E aí depois igrejas, quer dizer, é assim até hoje, né? Até hoje. Então a gente tem assim um avanço para dentro da mente humana de uma estrutura maligna, uma vez utilizando semântica bíblica, as pessoas se acomodaram simplesmente porque identificavam uma semântica bíblica sendo utilizada e então não examinavam para ver se de fato aquela semântica bíblica correspondia com o significado bíblico que estava ali diante deles, aquilo e o significado bíblico. Então, como ninguém faz isso, ele vai seguindo, seja lá o que for que você deu forme e deu uma semântica bíblica naquilo ali, não importa, as pessoas vão aceitando e acham que está certo, né? Então, vamos assim, a superficialidade da mente humana, atingida por toda essa forma maligna, né, que é uma coisa satânica, ele sabe bem como lidar com a mente, com atingir a mente humana, vai fazendo encaminhar pelos séculos uma quantidade imensa de irmãos, de cristãos salvos, talvez, a gente não sabe, só Deus sabe, né? Salvos, mas absolutamente enganados dentro das estruturas formadas num anexo, numa proximidade com a divindade, como diz Hebreus capítulo 6, quanto aos judeus, por isso carta aos Hebreus, né, que eles estavam tão próximos da luz que já não tinham mais, aquilo para eles não significava nada, né, porque eles estavam acostumados com a luz, com toda a revelação, estavam acostumados. Hoje os cristãos são tão acostumados com a Bíblia que todos os cristãos nascem falando hebraico, já falam grego, falam hebraico, aramaico, né, eles sabem tudo, sabe tudo. O bebê já nasce falando hebraico, então você olha, você escuta assim, ao invés do bebê falar mamãe, ele fala Barat, Bereshit, Elohim. Então, aí ele vai falando hebraico. Então, aí quando ele vai crescendo, já fala grego também, já fala, né, Ologos, Tutel, e vai embora. Então, a turma é maravilhoso isso daí, mas, em termos de cultura e tudo. Mas não importa o que ele está vivendo, importa que ele fala o hebraico, importa que ele fala o grego, né? Então, ele não tem um entendimento profundo do significado real daquilo que é, né? Da presença do Senhor. Então, a maquiagem tomou conta e a pessoa se satisfaz naquela maquiagem porque é uma satisfação pessoal para a pessoa mesmo, né? Então, as advertências da Escritura, sempre o Senhor, a advertência da Escritura é a própria Escritura que adverte, que revela o olho humano. Ela deve produzir em nós, não conhecimento intelectual, ela deve produzir quebrantamento no espírito. Quebrantamento no espírito, queridos irmãos. A palavra do Senhor, ela deve chegar e chega a nós para produzir um quebrantamento e um temor e um amor e uma reverência, uma sabedoria no sentido de conexão conjugal com o autor. E essa conexão gerando em nós uma vida que vem pela própria palavra e nos conduz assim, né? Então, essa condição, ela não contempla nada mais no mundo, né? Colossenses, no capítulo 2, para assim, eu estou falando tudo isso com base em Colossenses 2, 8 e 9, né? Quer dizer, a Colossenses 2, 8 e 9 é que expõe essas coisas, né? Lá no versículo 8, 2, 8, ele fala assim,
Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa é a primeira parte, né? Quando ele usa a palavra assim, vamos dizer, blepo, quando eu falo essas coisas, irmãos, do grego, assim, nesse sentido, é para que nós ouçamos o significado da palavra, quer dizer, aquilo que o Senhor usou para nos falar. É claro que muita gente pode ouvir grego e achar, é um grego só, é uma palavra grega só. Outras pessoas, pela mão do Espírito Santo, nós devemos ouvir a palavra como ela significa. Mas o Espírito, irmãos, que ele desvele. Né? Bom dia, irmão Sérgio, bom dia. Ele desvele os nossos olhos, queridos irmãos, como povo de Deus. Ele abre os nossos olhos pela palavra que está sendo falada. Né? Não porque tu conhece grego, vai poder agora entender o grego. Não é isso, é que essa palavra tem um significado. Ela tem uma revelação, ela tem um peso de revelação. Eu não quero saber o grego porque eu sei que eu possa saber falar grego. Não tem nada a ver, irmãos. Os gregos falavam grego e não conheceram Cristo. Os judeus falaram hebraico e não conheceram Cristo. Quer dizer, foram tudo para o inferno quem não conheceu Cristo. Então, o que a gente quer dizer, quer dizer, vão ainda para o inferno, né? Estão condenados simplesmente porque conheciam grego e hebraico e não sabiam nada do Senhor, não tinham relação, né? Mas muitos foram salvos, porque aquela palavra foi ao coração deles e desvelou Cristo. Né? Quando Cristo é Cristo na vida de alguém, não tem lugar para a religião. Então a religião, que é, como a gente falou agora há pouco, a grande rival humana, dentro do coração humano, da revelação, ela cai. Ela é uma porta do inferno que cai. Né? Então, quando a gente diz assim que não tem igreja, não tem denominação, as pessoas inventaram essas coisas por conta desses aparatos da estrutura maligna do coração humano. Né? As pessoas tendem a não gostar muito, porque elas gostam demais dessas coisas. Né? Então, quando a palavra de Deus revela que Cristo, nele está toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade. Quer dizer, não sobra nada para nada, porque tudo é Ele. Só que como as pessoas estão formatadas a pensar empresarialmente, ou imperialmente, ou religiosamente, ou nas estruturas que a mente humana possa compor, eles não conseguem entender o que está acontecendo com a gente. Né? Mas não dá para entender mesmo, porque eu não posso explicar nada disso. A gente é testemunha da palavra do Senhor e na esperança de que o Espírito Santo desvele ao coração de quem está ouvindo, como em meu coração também, toda a realidade de Cristo, e a grandeza e a glória, e dar glória e honra absoluta. Dar glória a Cristo, irmãos, é dar glória a Cristo, não tem mais a nada nem a ninguém. Né? Então, Ele, o Senhor, é que foi perdendo no coração humano o lugar que deveria ser. Romanos 1 fala isso. Quando Colossenses diz assim, cuidado, bem aqui no versículo 8, Colossenses 2, 8. Cuidado, é uma palavra assim, né, não traduz direito, né, irmãos? Cuidado. Blepo, significa assim, olha, agora Deus recuperou em vocês a capacidade de perceber e de ver. Blepo é isso. Blepo é uma vez que tivemos em nós a capacidade de ver, foi recuperada em nós por Deus, a capacidade de ver, a capacidade de perceber. Então, uma vez assim, por causa de Cristo que veio e nos salvou e vive em nós, se isso acontece contigo, então não permita que qualquer pessoa, coisa, ideia, nada, não, isso é blepo. Não sei por que traduziram por cuidado, né? Não dá. Mas vamos traduzir pela misericórdia do Senhor. Aqui já tem um pedaço da tradução ata que a gente está fazendo. Peço aos irmãos
que orem pela tradução da Bíblia que estamos fazendo, porque infelizmente as traduções das sociedades bíblicas, elas são comprometidas com o império semântico, o império da semântica denominacional das religiões que sobrepuseram a graça de Deus, sobrepuseram a revelação de Deus, a palavra de Deus, sobrepuseram a tudo, e é isso que vale. As traduções bíblicas no mundo todo, elas temem as próprias entidades tradutoras do que ao Senhor. Elas afirmam que temem ao Senhor, mas não temem ao Senhor. Elas simplesmente estão traduzindo, e alguns, evidentemente, com muito boa intenção, com muita sinceridade, até mesmo com muita, assim, com muito quebrantamento, vão lá, mas a mente deles já está poluída de tal maneira e formatada de tal maneira que, de alguma forma, nem precisa haver uma imposição de um tipo de tradução. Por exemplo, quando eles encontram a palavra eclesia no texto original, todas as sociedades bíblicas vão traduzir por igreja, todas. Não precisa, todos os grandes eruditos do grego, eles vão traduzir por igreja, eles não vão pensar nada, traduz pronto, né? Então, quer dizer, e os cristãos que estão observando, estão lendo, eles vão ler igreja e não tem nenhuma, vamos dizer assim, cabedal de conhecimentos bíblicos para poder ver aquilo de uma forma profunda, como Jesus falou aquela palavra. Não tem isso, né? Por exemplo, a palavra milênio, né? A palavra batismo. É comum você ver nas traduções bíblicas do mundo todo, qualquer uma que você pegar. Eles vão dizer assim, olha, tem interpretações diversas, cada uma denominação interpreta assim, a ceia do Senhor, mesma coisa. Né? Eles são hábeis em glorificar a dúvida, isto é, as diversidades interpretativas. Eles são hábeis em dizer assim, olha, é como se eles dissessem assim, olha, Jesus quando disse essa palavra, ele era meio esquizofrênico, ele não sabia bem o que ele estava dizendo. Aí cada um com o tempo, aí pelos séculos, vão interpretando como quiser. Você sinceramente acha que isso é possível? Você acha que é possível que Jesus tenha aberto uma cláusula dessa? Em afirmar que ao longo dos séculos cada um pudesse interpretar em diversidade a sua palavra do jeito que quisesse? Batizo, bapto, que significa mergulho absolutamente, e não tem problema nenhum se algum pegar uma colher de água e jogar na cabeça, ainda mais de um bebê, né? Você acha que não tem problema uma coisa dessa? Né? Acha que não tem problema a questão da ceia, alguns dizerem que ou é santa ceia ou não é santa ceia, ou é transubstanciação ou consubstanciação, ou nada de substanciação, ou nada de nada, não tem importância alguma? Né? Você acha simplesmente que isso é possível, não tem importância nenhuma? Desde não ter importância nenhuma até ser uma verdadeira divindade que está ali dentro daquele pedaço de pão. Né? O próprio Jesus está ali, admite alguns, e outros dizem que não é nada, não vale, não precisa, isso é um lixo, pode jogar fora. E outros dizem assim, não, isso aqui é Deus que está aqui dentro. E aí todo mundo diz, não importa, pode ser qualquer coisa. Né? Milênio é a mesma coisa. Tem a milenista, pré-milenista, pós-milenista, bife milanesa, ou sei lá mais o que. Então, não importa, não importa. Você acha que está escrito isso na Escritura? Não está. Então, essa consciência diluída, destituída da verdade e glorificando a dúvida, e a certeza da palavra que é única e absoluta, que é duvidada, isso é maligno. Né? Maligno. Então a palavra cuidado, blepo, ela adverte assim, ela diz, olha, deixa eu ver a declaração, né, irmão? Então ela adverte nesse sentido. Cuidado significa isso, quer dizer, agora foi recuperada em vocês, pela misericórdia de Deus, foi recuperada em vocês a capacidade de perceber, a capacidade de ver. Então não permitam que qualquer coisa, que qualquer pessoa, que nada
ideia, qualquer coisa, né? Vos venha, quer dizer, ninguém, quando ele usa a palavra ninguém aqui, meus irmãos, né? Ninguém significa assim, ninguém é ninguém, quer dizer, mas ninguém no sentido do grego, que é tis, significa pessoa ou coisa, né? Pessoa ou coisa, qualquer tipo de argumento utilizado. Tis. Né? Tem que ter irmãos, a palavra precisa ser mais clara na tradução, né? E na compreensão quando chega até o coração de uma pessoa. Além de tudo, o povo desaprendeu de ler. O povo desaprendeu de ler, irmãos. Olha, aqui no Brasil, então, as pessoas não sabem ler. As pessoas não leem. Né? Como diz o Veríssimo, outro dia, ele fala assim, as pessoas usam um livro como sonífero. Eles pegam o livro, põem na beira da cama e quando estão com sono, começam a ler, em 5 minutos dormem. O que significa isso, irmãos? É sonífero. Ninguém está preocupado em saber coisa nenhuma, ele está lendo e ele está dormindo. Né? Porque, como diz os estudos aí, o cérebro está tão fraco, isso é questão cerebral só ainda, hein? O cérebro está tão fraco que na hora que ele começa a ler, ele não tem musculatura cerebral suficiente para estar ali durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, observando um tema, andando em cima do tema, como dizem também os estudos. Ninguém quase consegue sustentar uma conversa sobre um tema específico por mais de 5 minutos. Ele não tem conhecimento suficiente. Todo mundo virou um Twitter, né? Todo mundo virou um esvaziamento quase absoluto. Então é preciso reaprender. E esse reaprender e reconduzir as matérias mais básicas da humanidade, ela foi atingida pelo maligno de uma tal maneira que uma vez que tu não tem compreensão profunda de nada, qualquer superficialidade serve. E a superficialidade que serve é aquela que te emociona. É aquela que te impacta, que cause em você um tipo de impressão humana. Né? Isso tudo está falando nesse texto aqui do perigo disso. O perigo disso. Essas coisas não podem ser os norteadores da tua vida. Isso não pode nortear a nossa vida. Diz aqui em Colossenses, né? 2, 8 e 9, né, irmãos? Por isso que a gente insiste tanto que os irmãos clamem ao Senhor, orem ao Senhor, se exponham à palavra de Deus com temor, com oração, né? Com submissão, com clamor, e amem a Cristo, sigam a Cristo, se permitam ao Espírito falar aos ouvidos profundos do teu ser, pela palavra que está aqui, como palavra, como sagradas letras e como revelação, que aí é desvelada, é lançado luz, surge um parto da verdade. Dentro de ti nasce a verdade. Nasce porque o Senhor fez nascer a relação conjugal com Cristo, na qual tu vai, como alguém casado, como alguém conjugalmente relacionado. E aí não tem mais nada. Irmãos queridos, o nosso tempo está se esgotando hoje, né? Mas eu quero continuar, se Deus permitir, amanhã, às 9h30 de novo, né? Se vocês puderem, e nós pudermos todos, pela misericórdia do Senhor, estar juntos, nesse mesmo texto de Colossenses 2, 8 e 9, pensando essas grandezas do Senhor, pensando os pensamentos do Senhor, levados pelo Espírito, pela palavra do Senhor, né? Conduzidos por Ele, por meio dEle e para Ele. Amados, qualquer coisa vamos nos falando, né? Vamos compartilhando, não tenham medo de estar em Deus. Sim, tenham temor de Deus. Tenham temor de Deus tanto, de não ter medo de estar com Ele. Né? Tenham amor ao Senhor.
de todo o coração. Guardem o caminho, essa relação com o Senhor na fidelidade conjugal. Deus abençoe vocês. Vamos continuar pensando juntos, né? E tem mais coisas para a gente falar amanhã, que Deus nos permita assim seguir. Em nome de Jesus, quero orar, né? Quero orar lembrando também aos irmãos que estamos nos dias assim difíceis por causa do que aconteceu com a família da irmã Catiane, e que o irmão dela que é o Bruno, e a Daisy tiveram aquela luta tremenda. Os irmãos todos compartilharam alguma palavra de amor em Cristo, né? A Alice, que estava para nascer entre hoje e amanhã, essa semana agora, aconteceu alguma coisa que ninguém sabe ainda, também não sei ainda, ela não resistiu, né? Então é um drama muito terrível. Estamos orando junto com todos, pedindo a Deus que abençoe eles, no meio de todas essas lutas, como aconteceu com João, como aconteceu com Paulo e com Pedro, e com os amados irmãos em todos os tempos e conosco. O Senhor se revela em amor, em graça, em estender a mão, em nos segurar, em nos conduzir e jamais nos soltar, porque é dele, por meio dele e para ele, selados no Novo Testamento do seu corpo e sangue, que nós seguimos, irmãos. Essa realidade é que é a realidade da nossa vida, né? Deus abençoe, amados. Vamos orar, vamos orar. Ó Deus, abençoe os irmãos, abençoe todos nós, Senhor. Abençoe as nossas etapas de vida, as coisas que acontecem, às vezes momentos tão aflitos e áridos. Precisamos muito de Ti, Senhor. Abençoa cada irmão, cada um que está sendo tocado por Ti. Ó Senhor, que o Teu povo tenha desvelado no coração a realidade do Senhor, do Eu Sou, do Eterno Senhor. E agora abençoe também a família da irmã Catiane, Senhor, do Bruno, da Daisy, todos que estão no meio dessa batalha tão grande. Ó Deus, nós entregamos nossas vidas a Ti. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Deus abençoe todos onde estiverem. Amamos vocês em nome de Jesus. Pim. Irmãos que estão aí no site, vários irmãos que moram em tantos lugares, irmãos lá da Irlanda, né, queridos? Deus abençoe vocês, irmãos de Luxemburgo, né, irmãos de outros países, Estados Unidos ali, Califórnia, né, irmãos de outros estados no Brasil, tantos estados que têm acessado. Deus abençoe vocês. Deus guarde a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa, vamos continuar compartilhando. Que a palavra do Senhor seja para nós lâmpada, a direção. No meio de todas essas turbulências, ela é de fato, a tradução é essa, né? Que ela seja para nós aquele lugar seguro, como sempre ela é. Para nós seja assim, porque nós vamos nela, né? Deus abençoe, queridos. E vamos ficando firmes no Senhor. Até mais, queridos irmãos.